Olá, seja bem-vindo. Eu sou Juliano Alcântara e você está no Prospere Desenvolvendo Habilidades e no programa que a gente fala a respeito de qual é a habilidade. Fique sintonizado, pois hoje tenho dois especialistas em gestão de risco, gestão financeira, planejamento financeiro, os consultores financeiros que você precisa ouvir se você quer adquirir um pouco mais de habilidade para administrar o seu dinheiro. Então fique ligado porque está começando a quinta temporada do Prospere Desenvolvendo Habilidades. E os meus convidados de hoje são consultores financeiros, especialistas em gestão de risco. Conheci eles no treinamento de liderança, relações pessoais e gestão da Prospere e logo tive uma grande empatia com os dois. Fez com que eu chamasse já para começar a nossa nova temporada aqui, porque é um assunto onde eu acredito que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, deve dar atenção para criar uma habilidade, que é o quê? Cuidar do seu futuro, cuidar de como você estará protegido durante toda a sua vida, mas lá na frente ter também uma certa garantia. Eu quero dar boas-vindas aqui aos meus amigos Giovanni Leal e Gustavo Navarro. Fala, Giovanni, tudo bem? Opa, boa noite, Juliano. É um grande prazer estar podendo participar desse bate-papo, dessa troca de ideias, junto com o meu companheiro e amigo de trabalho, Gustavo Navarro. Eu sempre pergunto de onde estão falando, me parece que você está distante, não é mesmo? Eu estou aqui na ilha de Manhattan, né? Meu apartamento fica de frente com o prédio da MetLife. A brincadeira, estamos falando aqui de Como a Curitiba. tecnologia nos ajuda, né, a estar em qualquer lugar do planeta. Com certeza. Seja bem-vindo, Gustavo. Como está? Tudo certo aí? Fala, Juliano, como que tá? Prazer enorme estar participando desse bate-papo com você, com o Giovanni. E vamos lá, vamos contribuir com esse bate-papo aí. Legal. Eu quero que vocês, por gentileza, expliquem melhor, né, o que vocês fazem, né? Eu acredito que podemos começar aqui pelo Giovanni. Quando se fala a respeito de consultor financeiro, pode ser um pouco abrangente, mas aí, quando a gente fala sobre especialista de gestão de risco, já esclarece um pouco mais. Mas para quem está nos ouvindo, explica para a gente aí, Giovanni, o que é exatamente que vocês fazem? Nosso trabalho é mais focado numa gestão de risco inteligente, como popularmente dito assim como o seguro de vida, mas não é um seguro de vida puro, porque trata-se de um produto, trata-se de um planejamento 100% personalizado, pelo qual a gente pode se proteger uma vida toda e, ao final desse contrato, ter uma reserva financeira na terceira idade. Olha só que importante, né? Eu acredito que uma preocupação como essa, países de primeiro mundo, é algo bem comum já, né? Não sei se no Brasil já tem uma boa parte da população que se despertou para isso. Como é que você vê isso, Gustavo? Juliano, para você ter uma noção, cara, o market share nos Estados Unidos, cara, cada 10 pessoas, 9 têm um produto, né, de gerenciamento de risco. Por quê? Cultura financeira mesmo, tá? Lá o pai já faz para o filho desde os 16 anos, né? O produto do seguro de vida, às vezes até você não sabe, mas lá ele é negociável, lá na frente eles vendem, né, as apólices. Então, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é permitido, ok? Então, são culturas, a questão da proteção, até por causa das ferramentas dentro do planejamento e dentro da necessidade da pessoa, a questão de uma invalidez, uma doença grave, de área de internação. Hoje nós temos produtos altamente sofisticados no mercado que podem, com certeza, proteger a vida da pessoa, proteger a vida da família, muitas vezes não destruir um patrimônio e até mesmo uma empresa, né? Então, é para isso que a gente entra para fazer essa análise minuciosa sobre a vida das pessoas. Quando você fala em proteção de vida, claro, né, eu sei do que você está falando, mas pode ser que soe para quem está nos assistindo, nos ouvindo, mas espera aí, então quer dizer que eu tenho um seguro de vida só para caso eu morra? Ou existe, né, você falou aí algumas palavras como invalidez, me fale um pouco mais a respeito, assim, quais são as prerrogativas, assim, de segurança, né? Se alguém precisa saber a respeito daquilo que vocês entregam, qual é a diferença, né? Só quando eu morro ou tem algumas outras salvaguardas, assim?
vamos fazer assim uma análise, por exemplo, Juliano. Pega uma pessoa solteira. Muitas vezes a gente aborda solteiros, eles falam, cara, eu não preciso disso aqui. Eu não vou morrer. Entendeu? O morrer é a única coisa que nós sabemos que vai acontecer, né, na vida. A única certeza que a gente tem, né? A única certeza que nós temos, né, Giovanni? O que eu falo quando uma pessoa é solteira, né, cara? Cara, beleza, tudo bem. Você pode vir a faltar um dia, né? Mas e se você ficar numa situação de invalidez? Você ficar sem renda? No qual colo que você vai cair? Mas você diz invalidez é o camarada, sei lá, perder um braço, perder uma perna, ficar doente e não poder trabalhar, ou simplesmente perder o emprego? Não, a invalidez é o quê? É o cara não poder ficar numa cadeira de roda, Ah, tá. né? Ficar numa situação de invalidez. Como vai trabalhar? Como vai gerar renda? Né? Perder aquela renda. O cidadão lá ganha 10 mil reais por mês e do nada ele perde esses 10 mil reais por mês. Entendi. Como que vai fazer um Entra tratamento? muito na linha de autônomos, né, Gustavo? O que o Gustavo está querendo dizer, mais ou menos, Juliano, o que acontece? Nós temos a oportunidade de fazer um estudo personalizado, atender a necessidade de cada um. Então, como, por exemplo, qual que é a tua renda mensal? Se caso você ficasse inválido hoje por um acidente, porque acidente a gente entende assim, é tudo que vem de fora para dentro, correto? Então, por exemplo, como o excelente exemplo que o Gustavo utilizou, se hoje você estiver numa cadeira de roda, como que fica a tua vida financeira dali para frente? Certo? Isso seria uma invalidez por acidente. Uma doença grave é aquilo que vem de dentro para fora. Como, por exemplo, se você é diagnosticado com câncer hoje, de quanto você e tua família irão precisar para se proteger financeiramente, para que o padrão de vida não seja afetado, para que o padrão de educação dos filhos também não seja afetado e para que você não tenha que dilapidar nenhum patrimônio para tratar dessa doença específica. Isso é bem interessante, né? E quando vocês explicam melhor, né, esclarece, e eu tenho uma outra pergunta, e o Giovanni, né, por gentileza, pode responder. Existe algum preconceito ainda, né, das pessoas quando se fala em seguro de vida? Quem sabe os bancos oferecem muito, né? Quantas vezes abri conta em banco e aí já vim embutido ali um seguro de vida e, poxa, criou, pelo menos em mim. Eu não sei se vocês enfrentam isso no dia a dia quando as pessoas pensam assim, poxa, mas é seguro de vida, já repele. Existe isso ainda? Realmente, Juliano, o Gustavo está aí, não vai deixar eu mentir, esse é o grande paradigma do nosso trabalho, é a grande dificuldade que nós temos hoje. Porque, por um processo cultural, o seguro de vida não é muito bem visto aqui no Brasil. Por quê? Porque, geralmente, o seguro de vida sempre foi feito por bancos. E o banco ele tem alguns detalhes que eles se agarram ao artigo 768, 769 do Código Civil Brasileiro, certo? Que ali o que acontece? O quadramento etário, quanto mais velho você vai ficando, mais caro fica o seu prêmio pago mensal. Ou caso você seja diagnosticado com alguma doença crônica durante o processo do segurado, como, por exemplo, um diagnóstico de diabetes, uma hipertensão ou algo assim, você pode agravar seu risco e pagar um prêmio de mais ou menos em torno de 200% a 300% a mais do que você paga. E caso você não informe o banco, você corre o risco de não receber o benefício caso aconteça algo. Então, assim, como já tiveram vários problemas no Brasil, problemas judiciais, você conseguir receber apenas com processos. Então, ou seja, é uma cultura que foi criada no Brasil que o pessoal tem essa certa discriminação com o seguro de vida. É o que a gente faz. Porque nós somos especialistas em gestão de risco. Tanto eu quanto o Gustavo somos profissionais cadastrados e certificados pela SUSEP, onde nos tornamos especialistas em gestão de risco. O que seria isso? A gente faz um estudo minucioso do seu perfil e entra naquilo que você realmente precisa, sendo 100% personalizado, tendo alta liquidez, tanto por uma invalidez, uma doença, ou até uma diária de internação hospitalar. Note que a gente não está nem falando de morte, né? Nós estamos falando em proteção em vida. Não, perfeito, já esclarece, e para você que está nos ouvindo, deve estar nos perguntando, poxa, mas espera aí, então já entendi o que o Gustavo, que o Giovanni faz, ok, mas por que está esse assunto aqui no Prosper Desenvolvendo Habilidades, no Qual é a Habilidade? Por que eu chamei vocês também para falar para as pessoas a respeito desse assunto? Vê se faz sentido essa pergunta que eu tenho para vocês.
E aí, você que está nos ouvindo, nos assistindo, acredito que vai tirar proveito desse tempo que você está dispondo aí para nos ouvir ou nos assistir. Quais são as habilidades, as competências, as virtudes, pontos fortes que as pessoas, um profissional, né, homem, mulher, seja profissional de carreira, seja um funcionário de uma empresa, um empreendedor, ok? Quais seriam as habilidades que as pessoas deveriam dar atenção para saber um pouco mais a respeito disso? Porque me parece que é muito claro para nós que já compreendemos o valor que existe cuidar dessa gestão de risco, né? Ter essa atenção. Mas pode ser que eu tenha algumas crenças ainda, que é o seguinte: quando eu vou no banco, alguém tenta me empurrar um seguro de vida, então eu não quero saber disso. Ou, mas eu já tenho a previdência pública lá, eu pago o GPS lá, o INSS, então para que eu preciso disso? Então, queria que vocês explicassem um pouco a respeito de quais são as habilidades que as pessoas precisam dar atenção para conseguir entender um pouco melhor a respeito disso que vocês fazem, Gustavo. Por um acaso, quando você fez o seu seguro, que eu sei que você tem seguro, você acordou de manhã e falou, hoje eu vou fazer um seguro de vida? Não, não foi assim, não. Como foi? O consultor te ligou? Isso. Alguém me ensinou a respeito. Então, o que acontece, né? Nós temos que despertar, nós temos que colocar o problema que pode acontecer. Por isso que é o imprevisto. As pessoas trabalham diariamente, vivem a vida diariamente, eles não pensam que pode acontecer um acidente, não pensam que pode atravessar a rua e sofrer um acidente, não pensam que pode sofrer um mal súbito e do nada ir embora, entendeu? Então, e daí que acontece? Quando nós sentamos com o nosso cliente e fazemos a pessoa pensar, ele lembra de muitas pessoas. Cara, mas eu tenho um tio que teve isso, cara. Entendi. Nossa, ele perdeu tudo, comprometeu a minha tia, sabe? Nós temos o caso do Michael Schumacher, por exemplo, né? Sim. O cara vivia 360 por hora, um hobby de final de semana, bilionário, 7 vezes campeão mundial, caiu, bateu a cabeça, andando de esqui. Hoje a família dele já usou mais de 90% do patrimônio dele, né? Para o quê? Para manter ele no estado vegetativo. Falo assim, se fosse nós, meros mortais aqui, né? Já tinha ido. Mas assim, gente... mas assim, Juliano, o que eu falo o brasileiro está mudando já, né? Eles estão se preocupando. A pandemia veio também para mostrar essa preocupação de investimentos, né? Então, o pessoal começou a estudar mais, estando em casa, começaram a se preocupar mais com cursos, ler mais, se preocupar mais com a parte financeira, porque o que acontece? Na pandemia, nós tivemos que economizar. Sim. Entendeu? E o seguro de vida foi a primeira coisa que as pessoas quiseram cancelar. Olha só. Cortar o gasto. Na pandemia. Caramba. Imagine quantas pessoas morreram na pandemia e muitas pessoas querendo cancelar o produto. Mas por quê? Porque a financeira ainda não é a prioridade da pessoa. Pois é. Entendeu? Então, quando a gente, o brasileiro tiver essa consciência que o seguro de vida é importante para ele, é uma prova de amor para a família dele, com certeza ele vai dar mais valor a isso. Olha só, quando você me fala, né, o que eu entendo e veja se faz sentido, e é o que você disse. A habilidade, então, que precisa ser dada atenção é de estudar um pouco mais, entender um pouco mais a respeito do risco que todo mundo corre. Então, como estudar? Seja recebendo uma visita de profissionais como vocês, seja lendo um pouco mais a respeito dos produtos ao qual vocês também comercializam, entendendo um pouco mais quais são as formas que as pessoas têm de se precaver caso aconteça alguma coisa. Quando você falou do Schumacher, eu fiquei pensando, mas vocês não venderam para o Schumacher por quê? Ele está queimando o patrimônio dele.
imagino eu, né? Eu não conheço, não posso falar, não sou conhecedor da causa exata, né? Mas imagino que realmente, por mais que ele tenha patrimônio ou até um seguro, a necessidade de dispêndio ali, financeiramente falando, muito grande. Então, né, é um caso à parte, mas você bem colocou pela fatalidade, né? Um camarada que super saudável, sabe? Parecia que nunca ia acontecer alguma coisa, mas todos nós estamos correndo esse risco. Mas voltando aqui à questão das habilidades, aí eu passo a pergunta aqui para o Giovanni. É bem interessante, você falou a respeito do despertar da consciência, né? Eu acredito que isso aí é bem legal. Eu tenho falado ao longo da minha carreira aí, desenvolvendo pessoas a respeito bem disso, de despertar a consciência para conseguir perceber coisas novas que nos percebia antes. Então, uma das coisas que me fez cuidar da minha gestão de riscos, né? Quando um dos seus colegas me apresentou aí esse produto, foi o seguinte: eu tenho seguro do carro, eu tenho seguro da casa, mas eu não tenho seguro de vida? Como assim? Então o carro é importante, a casa é importante, a empresa é importante, mas a tua vida, a tua família não é importante? Diz aí, Giovanni, isso é um despertar de consciência, é trazer assim, para falar, poxa, aí você está aprendendo e dando valor ao que realmente vale, né? Que é a vida das pessoas. Pois é, Juliano, realmente esse é o nosso principal foco, é despertar as pessoas. Por quê? Porque no país como o Brasil, que é um país colonizado e não colonizador, nós temos um sentimento paternalista, como, por exemplo, o SUS e o INSS. Então, nós criamos uma certa comodidade, nós nunca nos preocupamos em nos cuidar. Só que essa cultura ela está mudando. Esse tipo de planejamento que nós temos, 98% da população americana, 90% da população japonesa possuem. Né? Esse prédio que você vê ao meu fundo é um prédio da MetLife, pelo qual as pessoas vão até lá procurar esse tipo de proteção. Diferente daqui do Brasil, que nós temos que procurar as pessoas e tentar despertar isso nelas, certo? Ótimo. Vocês acreditam que tem um pouco, né? Você falou de cultura, tem um pouco disso também na nossa formação escolar, assim, eu digo, na escola não se ensina a mexer com dinheiro, assim como, né, na minha parte minha parte profissional, que é desenvolver nas pessoas competências comportamentais, também não se ensinam na escola, e aí fica nessa dependência do governo, dessa cultura a qual você se referiu. Tem a ver um pouco com isso? Sim, exatamente, Juliano. O que acontece? No despertar que nós temos, nós trabalhamos com um gráfico mostrando realmente como que funciona esse gerenciamento de risco. E isso que a gente mostra para as pessoas, para os brasileiros hoje, as crianças americanas aprendem na escola. Então, é algo que não está dentro da nossa grade de estudos, vamos dizer assim. Então, ou seja, é algo que nós temos que trabalhar. Está mudando, estamos tendo uma crescente muito grande no Brasil. A Covid foi um grande exemplo aí para todo mundo, onde, como o Gustavo já citou no bate-papo aqui, pessoas que não estavam preparadas e acabaram tendo que, não só morte, mas eu digo, por exemplo, ficaram internadas 30, 60 dias, principalmente da parte autônoma, que não conseguiu gerar renda nessa época. Então, teve que dilapidar patrimônio, teve que dilapidar reservas financeiras, e muitas vezes aquele planejamento que você tem para o futuro, você acaba comprometendo. Então, assim, as nossas habilidades são sempre assim, no despertar, sempre poder conversar, sempre poder chamar as pessoas, fazer um networking. Por isso que eu, o Gustavo, nossa agência, a gente procurou aí a Prospere para poder desenvolver esse tipo de habilidade, de como conversar com a pessoa, como poder abordar a pessoa. Que legal, e eu acredito que vocês têm uma missão muito, muito importante, né? Indo já para o nosso final de bate-papo aqui, essa missão ao qual eu me refiro é de realmente demonstrar às pessoas a capacidade que todos nós temos de assumirmos assim as rédeas da nossa vida, a conduzir a nossa vida, seja a vida profissional, pessoal, financeira, está em nossas mãos, né, essas rédeas, e muitas vezes nós podemos, né, ficar nessa dependência de alguém fazer as coisas por nós. E quando se fala a respeito de gestão de risco, é realmente pensar a respeito, ok, se as coisas não derem certo,
como é que eu me viro? Se as coisas não andarem conforme o meu planejamento aqui, que o planejamento a gente faz para as coisas darem certas, mas se não der certo, e aí, como é que funciona? E realmente, né, vocês são especialistas e eu posso dizer de carteirinha que eu tenho familiares que de alguma maneira já sofreram financeiramente falando, quando ali a pessoa, o gerador, né, de renda, dentro da família acabou faltando e a família realmente passou ali por bons bocados. Então, queria que vocês dessem assim, para a gente ir fechando o nosso bate-papo, quais seriam, né, algumas dicas importantes, uma, duas, quem sabe 3 dicas, que vocês podem incrementar aí para quem está nos ouvindo até agora, sair desse podcast, desse programa, com lições para aplicar imediatamente. O que você me diz aí, Gustavo? Se você tem seguro de vida, pegue agora a sua pólice e vá ver o que você tem e se faz sentido para você. Ótimo. Ok? Uhum. Se você não tem, procure um consultor. E se essa pessoa que tem o planejamento já tem uma pólice ali com as coberturas, chame novamente seu consultor para esmiuçar, para você saber o que você tem. Muitas pessoas não sabem o que tem em mão, cara. Muitas pessoas fechou o planejamento lá, esquece, já põe a pólice, chega, já fica no cantinho lá, não sabe nem o que tem. Entendeu? Então, a primeira coisa, fechou aqui, pega a sua pólice, se você já tem um seguro de vida, pegue a sua pólice e vá ver o que você tem. Se você não sabe o que você tem, chame seu consultor especialista. E se quiserem te procurar, podem te procurar também, Gustavo? Pode, fica à vontade. Tanto o Gustavo quanto o Giovanni, você que está nos ouvindo, nos assistindo, vai estar aqui o link do perfil, né, deles, mas certamente se vocês buscarem pelo nome deles, os perfis Instagram, Facebook, logo vão encontrar, sei que eles estarão aí à disposição para ajudar. E, Giovanni, me diz o seguinte, né, para fechar também, uma outra dica, me veio na cabeça quando o Gustavo falou que não só a respeito do seguro de vida, né, mas me veio na cabeça, eu tenho, por exemplo, um plano de assistência de saúde, né? Um plano de saúde. E, às vezes, eu ouço algumas notícias que alguns planos de saúde não cobrem algumas coisas. E aí me veio na cabeça falar, puxa vida, eu também vou pegar esse meu plano de saúde que eu tenho para verificar exatamente o que aquilo me assegura caso eu necessite, porque não é só o seguro de vida ou qualquer seguro que a gente tenha, mas também um plano assistencial aí, que eu estou falando de saúde, pode ser que as pessoas não conheçam. É sempre bom você ter um profissional certificado, um consultor mesmo, que é o nosso papel. Você não vai ligar para um 0800 para falar com uma telemarketing, que às vezes vai ter que consultar. Ou seja, você tendo um profissional capacitado ao seu lado, um especialista ao seu lado, você pode tirar qualquer dúvida a qualquer momento. Mesmo como o Gustavo comentou, você mesmo olhando sua pólice, surgindo dúvida, o que cobre, o que não cobre, porque não é algo primordial, não é algo primário para as pessoas, não é algo que as pessoas veem no dia a dia. Então é algo que ela vai olhar esporadicamente ou quando precisar. Mas batendo a dúvida, você sempre ter uma referência, ter um consultor do seu lado, ter um profissional extremamente capacitado para te auxiliar, te ajudar, te passar alguma informação a qualquer momento. Que legal. Juliano, o que eu falo para os meus clientes, eu falo bem assim, cara, o meu é plantão 24 horas, meu celular fica ligadinho do lado da minha cabeceira. Qualquer coisa você me liga. Nós temos lá pet assistance, tem assistência nutricionista, tem guincho, tem motorista amigo. Esses dias o meu cliente saiu da igreja, furou o pneu dele, daí ele estava sem o pneu step, o borracheiro queria enfiar a faca nele lá, e me ligou, Gustavo, e agora? Falei, cara, deixa que eu arrumo para você. Liguei, o guincho foi lá, levou o carro. Então, assim, nós estamos aqui não só pro ruim, né? Mas pro bem também. Então, para dar toda a assessoria aí para os nossos clientes. Vocês sabem que uma coisa que me ficou muito claro também, que é o seguinte, né? Entender aquilo que se tem na mão. E nós não somos especialistas em tudo que a gente faz na vida. Então, para que eu entenda aquilo que eu tenho na mão, e às vezes nem tenho, que eu procure alguns especialistas, né? Quando eu faço um exame, por exemplo, né, exame de sangue, aí eu tenho lá colesterol, triglicerídeos e tudo mais,
eu levo lá para o médico para ele me dizer como é que está. Não sou eu que falo, olha, então eu tenho que tomar esse remédio, aquilo. Eu vou lá no especialista. Então, quando se fala em planejamento financeiro e gestão de risco, está muito claro que também devo procurar aí um especialista para que me oriente. Então, fica aí essa dica para que você que está nos ouvindo se oriente com o especialista, né? E aí eu dou a minha pitada aqui também, dizendo que quando você entende um pouco mais daquilo que te impacta, seja o que for, né? Então, entenda do seu carro, porque quando você precisar mexer no seu carro, o mecânico vai dizer algumas coisas, você vai saber do que ele está dizendo. O especialista é mecânico, mas você acaba aprendendo um pouco a respeito do seu carro. Quando vai fazer uma viagem, tem lá o agente de viagem que ele sabe fazer um roteiro, quais são os riscos, se eu vou no inverno ou no verão, quais são os impactos de uma viagem ao qual eu estou fazendo. Não só a respeito do que eu quero aprender, procurar especialistas. Guarda isso que eu vou te dizer, você que está nos ouvindo. Fale com a sua família. Fale com as pessoas que vivem com você. Porque não adianta você só saber do carro e não explicar isso para sua esposa, para o seu marido, conversar a respeito disso com seus filhos. Não adianta você falar com a agência de viagens, entender da viagem, mas não compartilhar dentro de casa a respeito disso. Da mesma maneira, se você fala de grana, se você fala de planejamento financeiro, se fala dos riscos. Eu tenho até uma pólice, mas se acontecer alguma coisa comigo, quem é que está sabendo a respeito disso? Quais são as coberturas? O que faz caso aconteça um acidente? Onde que eu procuro a respeito disso? Então, deixo aqui essa dica, é uma habilidade ao qual eu tenho tratado há um bom tempo, que são as relações pessoais. Quando nós temos boas relações pessoais, boa comunicação e o meu comportamento é adequado, eu consigo me conectar com as pessoas, principalmente para fazer a gestão, seja da empresa, seja da minha vida, seja da família. Por isso que gosto de falar a respeito de liderança, relações pessoais e gestão, para que a autoliderança seja o grande avanço de qualquer um de nós, seja eu aqui na parte comportamental, como treinador comportamental, seja vocês aí como consultores financeiros, especialista em gestão de risco ou qualquer outro profissional. Então, você que está nos ouvindo, você que é profissional em algum segmento, em alguma área, dê atenção a isso, faça as conexões certas com os especialistas, mas também busque conversar com quem está dentro do teu mapa de relações. E eu quero agradecer aqui, Giovanni, Gustavo, foi um bate-papo excelente. Eu sei que se a gente fosse conversar por mais meia hora, teríamos muito a falar, ia longe. Ia fácil, né? Agradeço demais aí a disponibilidade de vocês, espero que vocês tenham gostado e um forte abraço. Valeu, grande abraço. Obrigado, Juliano.